Pessoal, nessa aula nós vamos trabalhar o crime do artigo 153 do Código Penal, crime de divulgação de segredo, seguindo nessa linha, né, sobre sigilo, segredo, correspondência. Esse crime tem detalhes bem específicos para você não confundir com os crimes anteriores. Vamos para o caput, olha o que diz. Presta atenção no detalhe, hein? Divulgar alguém sem justa causa, olha só, conteúdo de documento particular, então é algo privado, não é público, ou de correspondência confidencial, então até poderia ser de interesse público, mas por conta da situação, uma questão de confidência nesse documento, nessa informação, não pode ser divulgada a terceiros. De que é destinatário. Então presta bem atenção, quem é o destinatário? O criminoso, o sujeito ativo. Ele é de fato o destinatário, só que a informação é para ele e não para os outros, só que ele é fofoqueiro, né? Tá aqui, ó, o detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. E preste atenção que essa palavra dano tá de forma genérica, pode ser um dano físico, um dano estético, um dano moral, um dano emocional, um dano psicológico. E o parágrafo 1º ele traz a natureza da ação penal, somente se procede mediante representação. Que como tem interesse muito grande da vítima, que teve aquele segredo divulgado, então é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina o seguinte, imagina que um famoso foi fazer um exame de sangue, porque estava muito mal e tal, e esse exame de sangue seria enviado para o médico desse famoso, para depois passar para o estado só para o famoso. E aí imagina que o médico, que é realmente o destinatário dessa informação, ele, no caso ele é o detentor, o destinatário vai ser o paciente no final, mas ele é o detentor dessa informação para interpretar para o paciente e depois passar o recado, ele percebe que o paciente está com vírus HIV. Está lá no documento, particular, tudo certinho. Ele pensa, bom, que sigilo entre médico e paciente, a informação é só dele, mas se eu divulgar isso aqui vai dar um barulho, o cara é famoso e tal, e ele não se aguenta e acaba divulgando essa informação. Vai gerar um dano para o sujeito? Vai. Um dano moral, um dano psicológico, enfim, todo um abalo, até na carreira. Vai perder contrato e tal, então pode ser um dano patrimonial também. Então é nesse sentido, o crime é exatamente isso. A divulgação de um segredo. E o que diferencia dos crimes anteriores é que você tem que lembrar que quem divulga é de fato ou o destinatário do segredo ou o detentor. Não é alguém que vai devassar a correspondência, destruir carta. A pessoa já receberia essa informação, mas ela acaba por fofoquinha divulgando. Vamos continuar que tem modalidade qualificada aqui, pessoal. Olha só, parágrafo 1º-A. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. O parágrafo 1º-A, ele traz basicamente o mesmo conteúdo. É a mesma coisa, com outras palavras. A diferença é que é uma informação de interesse reservada no sistema, no banco de dados da administração pública. Veja, esse parágrafo aqui não chega a ser uma violação do sigilo funcional. Por quê? Porque aqui você está divulgando só, não propriamente a senha ou acesso ao banco de dados, mas apenas a informação. Por isso que não é aquele crime previsto lá nos crimes contra a administração pública praticado pelo funcionário. Aqui é um crime comum, qualquer pessoa pode praticar isso. Mas ela tem uma informação da administração e ela repassa, e é uma informação sigilosa, qualificou. E o parágrafo 2º, quando resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada. E naturalmente vai gerar, né? Então, quando envolver interesse da administração pública, a ação penal muda, a ação penal pública incondicionada. Confesso para vocês que não vi esse crime caindo em concurso público. É um crime muito antigo, tá? Tá bem em desuso, mas vai que, né? É bom se atentar, tá bom? Fica a dica aí até a nossa próxima aula. Até lá. Um abraço.